Bom, então é isso, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Meu nome é Alan Carvalho e no vídeo de hoje eu vou começar uma série de estudos sobre o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Para quem não conhece, é o primeiro livro da codificação espírita, né? Foi onde o Kardec começou de certa forma, a organizar, né, a doutrina espírita, né, através de consulta com vários médiuns, fazendo perguntas aos espíritos, né, e através desses médiuns eles respondiam a essas perguntas, como por exemplo, o que é Deus, qual é a nossa missão aqui na Terra, o que é o espírito, o que é alma, né, o que é inferno, o que são os espíritos maus, o que são os espíritos bons, enfim. Então, eu comecei a ler o livro justamente para poder responder uma série de questionamentos que eu sempre tive e tenho até hoje, e que vários dos meus mentores espirituais nunca conseguiram me responder ao certo, né? Então, eu particularmente sempre tive muitas dúvidas com relação a isso e muitos problemas, né, espirituais, problemas relacionados à alma que eu tinha e que eu ainda tenho e venho tratando, decorrente justamente de uma série de dúvidas, de perguntas mesmo, de questionamentos que eu agora consigo esclarecer lendo o livro. Então, o que eu recomendo a você é que antes de qualquer preconceito comigo ou com o material que você vai ver aqui, que você assista o vídeo até o final, que você leia o livro, né? Até porque nada impede de você ter a sua religião e ler o livro, ok? Inclusive, serve como um ótimo material de estudo, seja para você poder ter uma visão diferente, talvez começar a seguir a doutrina, ou para você fazer um comparativo com aquilo que você estuda dentro da sua religião, ok? Então, estamos aqui para compartilhar a informação. Então, por favor, deixe seu ego de lado, deixe seu egoísmo de lado, né? Tudo aquilo que é de ruim, né? E que aflige a humanidade, e vamos nos elevar espiritualmente, crescer espiritualmente através desse material de estudo, beleza? Então a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é: que é Deus? Né? E é uma pergunta que eu sempre me fiz, na verdade, desde quando eu ouvi falar de Deus a primeira vez. Claro, pelo menos minha experiência com isso foi dentro da minha casa, né? Minha mãe sempre foi católica, né? E estudou também alguns livros do Kardec, inclusive, né, o Livro dos Espíritos que você está vendo na tela é uma edição em PDF, claro, né? Mas eu tenho um livro aqui que inclusive foi emprestado pela minha mãe, né? Eu comecei lendo o livro da minha mãe, mas a minha mãe sempre me falou de Deus, e meu pai sempre foi um cara que sempre falou de Deus, de fazer coisas boas e etc, mas nunca foi um cara muito ligado à igreja em si, né? Pelo menos não que eu me lembre, né? Ele ia quando necessário, mas nunca foi uma pessoa ligada muito à igreja, né? Eu sempre me perguntei, mas quem é Deus, né? Por que que eu tenho que seguir a ele? Por que que eu tenho que obedecer a alguém ou a um ser? Eu não sabia o que era exatamente. De olhos fechados, né, sem questionar, tenho que amá-lo sobre todas as coisas se eu nem sei quem é. Se eu não consigo entender o que é Deus, se eu não consigo sentir isso, sabe? Eu acho que, de repente, você que está assistindo esse vídeo também já tenha feito esse questionamento. Eu fiz várias vezes, ao longo, principalmente da minha adolescência, que foi o período onde eu mais estive ativo dentro tanto da Igreja Católica quanto dentro da Igreja Evangélica, onde eu tocava praticamente todos os dias. Né? Todos os dias eu tocava, eu ministrava sobre outras pessoas, né? Porque enquanto você está no altar tocando, você está louvando e está, vamos dizer assim, agradecendo a Deus, etc, etc, né? Aquela história que a gente já conhece.
mas a gente está ministrando também sobre outras pessoas, né? E eu sempre me perguntava, como é que eu posso ministrar uma coisa que eu não sei exatamente o que é ainda, né? Eu sempre tive esse questionamento. Talvez você tenha também. E o Livro dos Espíritos diz, né, na verdade, Kardec fez a pergunta, que é Deus. E todos os espíritos, através dos médicos, né, responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como isso aqui é um objeto de estudo, tanto para o Alain, que vos fala, né, e também para você que está assistindo, que talvez tenha as mesmas dúvidas que eu quero usar daquilo que Deus permitiu, que é exatamente tecnologia, ciência, para que a gente possa esclarecer questões com relação a isso. O próprio livro explica isso, né, ao longo da leitura, que a própria ciência e a tecnologia elas são bem-vindas e serão utilizadas para poder esclarecer esses assuntos, né? E justamente Kardec, né, era um cara que não acreditava muito nessas coisas. E é fácil você perceber isso assistindo filmes, documentários, né, que está disponível para todo mundo assistir hoje na internet. Tem um filme muito bom que foi lançado no ano passado que mostra exatamente como foi o processo, né, de elaboração da codificação espírita, beleza? Então, para você que tem dúvidas, assista o filme. É muito legal mesmo, principalmente para você que gosta desse tipo de assunto, né, que gosta de estudar, assim como eu, que gosta não só de só adquirir conhecimento, mas transformar esse conhecimento em sabedoria, ou seja, entender e conseguir ajudar outras pessoas através dele, né? Então, faça isso como objeto de estudo. Ele nunca foi um cara muito ligado nessas questões, né? Mas o que eu estava dizendo com relação a isso é que Deus é a inteligência suprema, né? Ou seja, é aquele que está acima de tudo e de qualquer coisa. Causa primária de todas as coisas, ou seja, tudo acontece nele, a partir dele, né? Tudo acontece a partir dele. E aí, como eu disse, a gente pode utilizar, né, de recursos que o próprio homem criou através da permissão de Deus, justamente para poder explicar isso, né? Causa, agente eficaz que dá existência ao que não existia. Olha só, né? Agente eficaz que dá existência ao que não existia. Motivo, razão para todas as coisas. Fato, ação ou processo judicial, aqui já é algo relacionado ao direito, né? Mas o que a gente pode entender é que Deus, além de ser um ser supremo, que está acima de tudo e de qualquer coisa, ele é a própria ação das coisas. Ele é a razão de tudo, né? É ele que permite tudo. Tá aqui na própria definição, o próprio dicionário diz, para você que ainda tem dúvida, agente eficaz que dá existência ao que não existia, né? Então tudo existe através de Deus, tudo existe por permissão dele, né? Todas as coisas, mas que todas as coisas são essas? Não tem nenhuma definição aqui no livro, né? Mas a gente pode pegar aqui, eu vou abrir um dicionário aqui no Google. Você pode fazer isso, faça o estudo através com o próprio dicionário na mão, coisas, né? O que são coisas, né? Bens, propriedades, valores, né? Tem várias situações, né? Então tudo aquilo que permeia, né? Tudo aquilo que está à nossa volta, tudo, desde um livro, uma molécula, enfim, né? Um espírito, inclusive, né? Uma criação de Deus, né? A alma é criação de Deus, né? Tudo parte dele, né? E isso, cara, para mim foi muito... Isso aqui, claro, como eu tô falando, esse estudo, ele parte de uma série de dúvidas que eu sempre tive e que ainda tenho e que tenho certeza que serão respondidas ao longo dos estudos que eu vou fazer sozinho e que eu vou trazer aqui para o canal, né? E aí faz tudo muito sentido
né, entender, né, o porquê que eu tenho que amar a Ele sobre todas as coisas, né? Porque que eu tenho que, pelo menos para mim, né? Isso talvez fará sentido para você ao longo dos próximos vídeos ou lendo o próprio livro, né? E aí, isso para mim pelo menos faz muito sentido, né? Ele é inteligência suprema e aqui inteligência, né? É uma coisa que é interessante da gente ver, conjunto de todas as faculdades intelectuais, né? É, tudo aquilo que, vamos dizer assim, diz respeito a, as formas de pensar que nós temos hoje, a tudo, né? Ele está acima de tudo e de todos. E, cara, eu quero que você leia comigo aqui o segundo e o terceiro. O que se deve entender por infinito? O que não tem nem começo nem fim. O desconhecido. Todo desconhecido é infinito. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Escassez de recursos de linguagem, insuficiente para definir as coisas que estão acima da inteligência dos homens. Ou seja, ainda não temos conhecimento suficiente para definir Deus. E próprio Kardec faz anotações aqui que Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é um abstrato, ou seja, a gente não tem como conhecer, a gente não tem como definir ele, porque ainda falta conhecimento para nós definir o que é justamente indefinível, né? Basicamente seria isso, né? Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa que não é conhecida por uma que também não o é. Ou seja, dizer que Deus é o infinito é como se a gente estivesse tentando explicar uma coisa que a gente ainda não tem domínio, né? Então, aqui cabe muito aquele velho assunto, né? A fé. Acreditar que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que tudo parte dele e que tudo também, de certa forma, acontece pela permissão dele, né? E que tentar explicar a Deus é como um grande tiro no pé, porque a gente não tem faculdade intelectual para poder explicar Deus, né? Explicar aquilo que que a gente ainda não tem conhecimento para poder explicar é uma grande tolice, né? Como o próprio Kardec faz questão de enfatizar aqui no livro. E, enfim, né? O que eu quero que você entenda aqui com esse primeiro vídeo é que isso aqui, como eu já disse, é um objeto de estudo, né? E que você, assim como eu, que tem muitas dúvidas, que você venha ler o livro, né? Que você não fique só no campo do e se, eu acho. Não. Né? O livro existe para isso, e como eu já disse, se você pertence a alguma religião, para fazer o comparativo, né? Para servir de objeto de estudo mesmo, para que você possa abrir os seus olhos, para que você possa crescer e evoluir espiritualmente.